compartilha a sua tela aí. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Rogério, obrigado pelo convite. Queria dar boa tarde para todos os participantes também. A nossa empresa foi da primeira edição do BIM Colaborativo e para a gente foi um prazer e uma honra poder participar desse projeto tão interessante que acrescentou muito aqui para a nossa empresa, tá bom? Bom, eu sou Alexandre Sobreira, sou sócio-diretor da Aspro Instalações, é uma empresa que foi fundada em 2005, tá? A gente está localizado em Fortaleza, Ceará, tá certo? E as nossas áreas de atuação são todas as disciplinas de instalações, inclusive piscinas e fontes paisagísticas. A nossa área de atuação é o norte e nordeste do Brasil, tá certo? Estamos sediados no estado do Ceará, embora tenhamos obras em São Paulo, Campinas, Tocantins. O nosso foco de atuação são prédios residenciais e prédios corporativos. Muito embora a gente faça shopping center também, mas eu diria que 90% da nossa demanda são edifícios residenciais e corporativos. Atualmente, estamos assim, aqui no mercado do Nordeste, em Fortaleza especificamente, estão começando os edifícios altos. Então, estamos trabalhando em prédios aí de 130 metros, 41 pavimentos, 43 pavimentos, até 165 metros de altura, né? Esse aqui é o mais alto, um dos mais altos de Fortaleza. Está na prancheta. Em se falando de BIM, a gente identifica um paradigma mercadológico entre projeto e documentação DWG e projeto, modelo BIM e documentação. A gente precisa, às vezes, explicar para os contratantes que isso não é a mesma coisa, né? E que, efetivamente, as contratações são diferentes e distintas, né? O nosso escritório, como eu falei, participou do BIM colaborativo, foi muito interessante trabalhar com modelos federados, o detalhamento dos pavimentos, a identificação por cores dos sistemas, isso tem ajudado bastante. Verificação de interferências com estrutura, verificação de interferências com arquitetura, identificando pontos específicos de problemas, né? E daí você vai compatibilizando entre os sistemas e as disciplinas de instalações, vai verificando individualmente cada disciplina. Além do mais, fazer a interface com o pessoal da estrutura, né? Identificando os pontos de interseção e abrindo e fazendo os markups, gerando, quando necessário, documentos específicos para facilitar o pessoal da estrutura entender os nossos anseios. E o momento agora, para finalizar, é a história da documentação. A gente quer abolir totalmente os DWGs e ficar a plataforma BIM integralmente. Então, o nosso momento agora é procurar documentar de uma forma que fique clara e fique assim didática, para que a obra possa executar os projetos de uma forma tranquila e sem ter dúvidas, né? Toda essa documentação que eu estou mostrando é uma documentação gerada diretamente no modelo. E para finalizar, o grande gargalo do BIM aqui para a gente tem sido a gente otimizar a produção das instalações elétricas, tá? Fizemos uma parceria com um desenvolvedor aqui do Ceará e a gente hoje consegue fazer a passagem de fiação automaticamente, tá certo? E conseguimos também gerar os diagramas automáticos. Então, isso aí é o que nós temos hoje, é o estado da arte que a gente tem hoje aqui no nosso escritório. Bom, a nossa empresa está na internet, www.aspro.eg.br. Estamos no Instagram com Aspro Instalações e estamos no YouTube também. Para a gente é um prazer estar aqui, viu, Rogério? Obrigado, Alexandre. Bruno. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Suzuki. Boa tarde a todos. Antes de mais nada,
Aliás, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Bruno, eu sou diretor comercial da Progelete e, antes de mais nada, eu quero agradecer e parabenizar a equipe do Suzuki, né, que organizou esse evento. Né? Nós sabemos que a demanda por projetos em BIM é cada vez maior e sabemos também que as instalações é o nosso maior gargalo a dia de hoje, né? E promover um evento como esse, onde a gente vai abordar aí as dores e também os sucessos nessa área de projeto de instalações, é algo muito nobre, né? Eu cumprimento aqui a todos os colegas que estão aqui compondo, que foram convidados pelo Suzuki, né? Quero apresentar aqui também o nosso diretor técnico, Heber Carvalho, né? Que vai participar aqui desse debate junto comigo, e também a nossa BIM Manager, Laura Paiva, né? Formada na Zigurati e também coordenadora da equipe de desenvolvimento BIM da Progelete, né? Quero também cumprimentar todos os convidados. Eu gostaria de cumprimentar nominalmente um a um, mas aqui o tempo é escasso, né? A gente tem esse cronograma curto. E a Progelete, falando um pouco da Progelete, a gente não vai fazer a apresentação. Depois eu vou deixar aí um QR Code, né, com todos os links das nossas redes sociais e canal no YouTube, site. A Progelete é uma empresa focada em solução integrada de engenharia, né? Nós desenvolvemos aí praticamente todos os projetos de instalações. A Progelete foi fundada em 2002, né? Agora, no dia 1º de agosto, ela faz 19 anos, né? E em 2015 a gente fundiu com uma maior concorrente nossa, na época, em Belo Horizonte, que era a Econ. Então, o nosso foco é fornecer solução de engenharia e, desde 2002, a gente tem uma paixão muito grande pelo BIM. Então, a gente tem uma maturidade BIM bem avançada, né? E estamos aí preparados para atender o mercado mais exigente. Hoje, a Progelete ela atua a nível nacional, estamos atuando hoje em 19 estados no país, né? Desenvolvemos mais de 2.500 projetos e temos uma atuação bem diversificada, né? A gente trabalha desde o segmento residencial, passando pelo econômico até o alto luxo, comerciais, centros comerciais, shoppings, rede hoteleira, né? Então, a gente atua de forma bem diversificada. Eu quero ser bem breve aqui na minha apresentação e eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidade para trocar mais ideias aí durante o debate, né? E quero também cumprimentar todos aí da Progelete que estão aqui conosco, participando desse evento, e desejo um bom evento a todos. Obrigado. Obrigado, Bruno. Vamos convidar agora o Humberto. Humberto, vou te deixar como host. Ok. Por favor, compartilhe aí a sua tela. Tá, joia. Deixa eu compartilhar aqui. Minha apresentação já está? Sim. Bom, sou Humberto Farina, né? Da Emprediais. Minha história aí é na área acadêmica e na área de projetos de sistemas prediais. Está há 25 anos trabalhando nisso. Nas diversas disciplinas, hoje a Emprediais ela tem um enfoque no BIM para sistemas hidráulicos. Nós nos concentramos nos sistemas hidráulicos. E tenho atuado desde o início aí das experiências BIM, né, no Brasil, na área imobiliária. A gente tem participado ativamente e um pouco até entusiasta nisso, né? Até hoje aí junto do grupo BIM que trabalhou na estratégia nacional. Agora a gente faz parte do Conselho Interino do BIM Fórum Brasil, né? Então, em termos de experiência, nós estamos seguindo na linha dos sistemas prediais, né, e com as inovações que o BIM traz. Então, da minha formação é desde 94 envolvido com isso, nos diversos projetos. Quando a gente iniciou
tocando no BIM, né, a gente iniciou fazendo um trabalho de consultoria para um grupo de projetistas de São Paulo, em que a gente desenvolveu o GetBIM. GetBIM é uma plataforma para objetos, gestão de objetos BIM, em que a gente ofereceu na época essa ideia de que a gente já sentia que a construção dos objetos faz parte da inteligência, da modelagem, e isso sempre vai ser dinâmico, e a gente preferiu fazer uma base de dados gerenciável numa plataforma. E na época a gente desenvolveu esse produto, e que acabamos até fornecendo essa plataforma para alguns fabricantes e para associações. Tanto que hoje a Abrava, ela tem essa plataforma para compartilhar objetos BIM produzidos pelos projetistas, para eles compartilharem vamos dizer, unir forças para produzir os seus modelos e seus objetos, né? Então, a gente tem um know-how dentro dessa área. A plataforma, ela tem essa cara, né? Ela tem uma navegação, onde isso já é uma plataforma que é da Emprediais, que a gente trabalha como ferramenta nossa de produção de modelos. Então, a gente implantou para nós essa plataforma GetBIM, para a gente ter facilidade de gestão dos objetos e não usar os templates de showroom, que é muito comum. A gente, no caso do Revit, né? Então, a gente tem essa base de dados, em que a gente vai evoluindo, conforme a necessidade e a descoberta aí de automatismos, necessidade de programações, tudo. Então, é onde a gente consolida nosso conhecimento, né? Isso aí já é uma API que a gente desenvolveu para fazer montagens rápidas, né? Então, e é nessa linha que a gente tem ido, né? No enfoque da disciplina, nas várias subdisciplinas da hidráulica e com um enfoque de fazer uma produtividade alta também, assim como o Alexandre comentou, é uma grande necessidade dos projetistas essa evolução em produtividade. A gente trabalhou com análise de projeto também, quer dizer, a gente usou o BIM no início como exercício de modelagem. Essas imagens que vocês veem são imagens de projetos que a gente se envolveu para, num trabalho de consultoria técnica para avaliação dos sistemas, né, prediais, e agregando o BIM como uma ferramenta de compatibilização e análise técnica. Então, a gente fez um uso lá atrás, antes de só fazer os projetos, né, desenvolver esses projetos, mas usar também o BIM como um elemento de coordenação. Isso a gente fez em 2014, foi inclusive um dos cases da Tecla BIMsite reconhecidos internacionalmente, que a gente submeteu para eles na época, né? E eu vejo hoje muitas empresas já desenvolvendo trabalhos assim. A gente não faz nem... Hoje não é um foco esse trabalho, mas é um trabalho que a gente conseguiu desenvolver na época. Com modelagens multidisciplinares dos sistemas, né? Só focado em sistemas, né? Então, a gente agregou um pouco do nosso conhecimento, da nossa bagagem ao aprendizado da modelagem e do uso da modelagem para esse trabalho de coordenação. E, em seguida, a gente já avançou para desenvolvimento dos projetos com nosso desenvolvimento interno, né? Trabalhando com documentação, com modelagem, né? Com trabalhos que a gente vem até hoje desenvolvendo, né? O mercado nosso é São Paulo, né? A gente atua com as principais construtoras aqui de São Paulo, né? E, vamos dizer, hoje a gente já tem condições de trabalhar desenvolvendo o modelo, fazendo a documentação 100% todos esses sistemas, tá? Enfim, é isso. Isso aqui é só o vídeo do BIM Collab, né? Que a gente trabalha também com esses softwares de colaboração, de coordenação, são vários. Esse aqui é um exemplo do BIM Collab, que a gente está envolvido em um dos projetos hoje. Bom, pessoal, é isso. Fico disponível para
conversas e trocar essas experiências nesse evento. Obrigado. Obrigado, Humberto. Se você puder deixar a Priscila Castro como host, por favor. Boa tarde a todos. Olá, Humberto. Boa tarde. Todos os participantes, bem-vindos. Espero que a gente possa compartilhar bastante coisas aí. Deixa eu dar um share na minha máquina. Share. Todos estão vendo? Sim. Pronto, vou fazer uma apresentaçãozinha rápida para introduzir o evento. Bom, eu sou arquiteta, formada pelo Mackenzie, fiz o trabalho na Zigurati como pós também, fiz marketing na SPM, trabalho como gerente de BIM na 5 e projetos há 10 anos, já trabalhei na Graphisoft Brasil durante 18 anos, eu que comecei a trabalhar com ArchiCAD desde 94 aqui no Brasil, passei pelo grupo Pini, e então eu estou há 27 anos, eu e o Rogério somos os mais antigos utilizando a plataforma BIM, buscando inovação sempre e tentando distribuir informações para todos. Esse aqui é um vídeo um pouco da 5, o que a 5 faz, o que a 5 atua. Agora sim. Sabe qual a sensação de construir uma cidade? Nós da 5 sabemos. São 35 anos construindo e mais de 3,5 milhões de metros quadrados. Em todos esses anos, entregamos tradição, qualidade, tecnologia, exclusividade e, principalmente, sonhos. E tudo isso foi possível graças a você, colaborador, amigo e cliente, que se dedicou a cada projeto como se fosse o mais importante da sua vida. 5. 35 anos de história. Bom, a trajetória de BIM aqui na 5 foi desde 2011, quando o Paulo fez o trabalho lá, que eles foram com o grupo do Sinduscom para fora do Brasil, e começaram a ver o que estava acontecendo fora. Então, desde 2011, quando eu entrei aqui em setembro, nós começamos a trabalhar vários segmentos. O primeiro é entender, como não tinha como contratar fora, é entender como é que a modelagem poderia nos ajudar. Então, a gente começou a modelar alguns empreendimentos que a gente escolhia, e a partir do ano de 2015, 2016, a gente começou a modelar todos os modelos aqui. Qual é o nosso maior objetivo? É trabalhar a parte de concorrência, porque nós somos uma construtora que construímos para terceiros e também temos um pedaço novo de incorporação. Então, em 2014, 15, nós fizemos o shopping. Este também foi um grande divisor de águas aqui dentro, porque a gente começou a trabalhar o shopping com as instalações desenvolvidas pelos projetistas. Foi muito interessante porque trouxe para nós o trabalho de que a obra, utilizando o modelo, ganharia em tempo, prazo e custo, não ter retrabalho em obra. Tá? Então, isso aqui foi um ganho enorme quando a gente fez em 2014, 15, o trabalho do shopping. E aí, a partir daí, a gente não fez mais nenhum shopping, mas nós continuamos com os prediais. Então, nós trabalhamos com prediais nas áreas. Esse aqui é só para mostrar um pouquinho do que é quando a construtora, quando eu trabalho como BIM na construtora para terceiros, então a gente tem como Trisul, Tegra, Cirela como parceiros, construímos também direto para a Teixeira Duarte, onde eu só construo para ela, mas o BIM também atua, nós fazemos a parte de quantitativos. Quando eu também tenho parte da incorporadora, quando eu contrato o projeto em BIM. Então isso é bem diferenciado, porque eu não posso forçar o meu cliente a me passar modelo caso ele não tenha contratado no desenvolvimento de projeto. Então, o que a gente faz com o modelo? O que a gente vem trabalhando com o BIM? O BIM na concorrência, a gente faz um modelo para entregar para a concorrência para falar sobre planejamento. O quantitativo para a obra é onde eu contrato os meus serviços em obra e planejamento. Então, BIM na concorrência é canteiros, áreas de vivências, áreas de estoque, planejamento inicial e logística. Em quantitativo, a gente dá coisas específicas para a obra, para contratação. Então, é contrapiso, alvenaria, estrutura, cimbramento, drywall, gesso liso, massa,
fachada e impermeabilização. E no planejamento, a gente trabalha com cronograma, o plano de ataque, macrofluxo, logística. Qual é o maior ganho que a gente tem? É que a gente acompanha a obra mensalmente pelo modelo BIM. Então, assim, eu ainda quero, eu falo do meu PIP, que é quando eu estiver na obra, eu poder fazer um código, quando eu for passando com o meu telefone, dando o ok de 100% daquela tarefa, ele vai montando o meu planejamento, dizendo que aquilo foi realizado e para liberar pagamento para os meus fornecedores. E fora o registro, né, do que foi feito. Eu não mostrei muita imagem específica aí, porque eu tenho tanta coisa até, falei assim, puxa, eu gosto de mostrar muito direto o que está acontecendo. Então, vai ser um prazer trabalhar, mostrar para vocês aí e dialogar sobre essas contratações mesmo de projetistas em instalações. Então, eu passando pelo shopping e agora no residencial, com obras em BIM, temos aqui, acho que nós estamos com 6 obras de projetos contratados todos em BIM. Obras comerciais e residenciais e até de multiuso, que hoje tem bastante, então, assim, no mesmo empreendimento, tá? Então, acho que é bem interessante. Bom, eu não posso nem falar que depois desses 11 anos aqui dentro trabalhando com BIM, é óbvio que a nossa bandeira é bem grande para isso. É isso. Obrigado, Pri. Se puder me passar como host. Muito bem, finalmente, Sandra, tudo bem? Sandra, deixa que eu projeto daqui, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Tá joia. Pronto. Tá, vamos lá. Sandra, fica à vontade. Obrigada, Rogério. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Rogério, pelo convite aí para a gente participar aqui hoje, né? Bom, eu sou gerente de projetos executivos aqui da Tegra, né? A Tegra é uma incorporadora aí que está há mais de 40 anos no mercado, é incorporadora da Brookfield, tá? A gente atua hoje em São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Falando um pouquinho da trajetória do BIM, a Tegra começou em 2015. A Estefânia é a pessoa que foi responsável pela implantação do BIM, ela está hoje em BIM e inovação dentro da Tegra, né? E isso foi aumentando aí em 2020, a gente também começou com os projetos, assim como a Priscila, primeiro 100% uma modelagem externa terceirizada, e hoje a gente contrata o desenvolvimento pelos próprios projetistas em BIM, tá? Para todos os projetos. E o uso do BIM dentro da área de construção da Tegra é bem extenso, né? Para orçamento, extração de quantitativo, para planejamento, tanto gestão de segurança, planejamento de obra, locação de almoxarifado de todos os espaços que a obra vai utilizar, no planejamento 4D também previsto, realizado, enfim. Então, a cada ano a gente foi implantando isso e isso vem crescendo em todas as áreas da construção dentro da Tegra. Falando mais da área de projetos, né, que é a área que eu atuo, a gente usa, então, o BIM para coordenação, então, tanto a análise das soluções técnicas, compatibilização, a gente faz a passagem dos projetos para a obra, mostra, enfim, os projetos através dos modelos, né, para a equipe, e dependendo, em cada projeto, às vezes aparece uma oportunidade que a gente sempre utiliza o BIM aí também como ferramenta de desenvolvimento, né, já teve necessidade de escaneamento a laser em alguns terrenos que a gente não conseguia visualizar algumas informações pelo levantamento topográfico. A gente está com alguns projetos pilotos de realidade aumentada para fazer protótipo de instalações utilizando o modelo para a gente visualizar e comparar com o que está executado na obra. Então, tem, pela área de inovação, bastante incentivo a esses usos novos aí do modelo dentro da construtora. Para isso funcionar, né, a gente precisa das diretrizes BIM, que tem os padrões, os requisitos para modelagem, a gente tem o plano de execução, que é específico, a gente faz para cada um dos projetos, para ter o alinhamento, detalhamento para aquele projeto específico, como que vai ser a setorização, como que vai ser o ponto de origem, quem que vai, as etapas, né, a gente discute cronograma, sequências, enfim. E tem também a auditoria, tá, de modelos, que a gente verifica o atendimento tanto das diretrizes como do plano de execução. E aí, falando um pouquinho, assim, dos desafios e das etapas, né, como é que a gente estruturou isso dentro da Tegra? Hoje, o que a gente decidiu foi para atender os prazos aí, que na etapa de estudo preliminar e básico são prazos curtos, com muitas alterações,
a gente ainda manteve os projetos em 2D e a gente modela numa etapa única a partir do executivo, onde a gente tem um prazo um pouquinho mais extenso e menos alterações dos projetos, tá? Então, essa foi uma escolha que a gente fez. A intenção é puxar isso para a fase de PB, puxar para as fases anteriores, mas atualmente é dessa forma que a gente está trabalhando, tá? E a gente envolve bastante aí os nossos projetistas, os nossos fornecedores nas discussões. Então, a gente fez em 2019 um BIM Day aí com todos os projetistas, onde a gente discutiu cronograma, fluxo de trabalho e as principais itens que eram recorrentes de erro, né? Então, coordenadas, furação, documentação e o ambiente colaborativo. E em 2020 a gente fez também online um treinamento, participou quase 100 projetistas aí das auditorias de modelo, e esse ano a gente quer focar em conversar com os nossos compatibilizadores sobre a documentação e a furação, que hoje são os principais problemas que a gente tem aí no desenvolvimento. Acho que podemos até aí, Rogério, que a última parte são alguns problemas aí que a gente, os desafios que a gente elencou, mas acho que isso já entra muito na pauta da segunda parte, né? Mas as dificuldades que a gente teve aí ao longo do processo. Né? Legal. Obrigado, Sandra. Obrigado mesmo aí pela contribuição. Pessoal, vamos lá. Né? O BIM está avançando no nosso mercado. Né? Aqui é a pesquisa que a gente tem já antiga do MDIC, falando aí em números bastante baixos, que eu creio que realmente já tenham mudado. Né? Quando a gente fala de BIM em geral, já falam assim, algumas pesquisas como da Deloitte já falam em 37%, ou do Cienge em 38%. O fato é que, independente de tudo isso, nós temos que entender que nós temos que mudar a maneira de fazer. Né? Não mudar só o software, nós temos que mudar processos, nós temos que mudar as pessoas e temos que mudar a atitude. Né? Então, com isso, eu vou começar aqui, pedir para que vocês façam a primeira interação e a gente vai começar realmente o que interessa, que é a nossa mesa de debate aí. Né? Então, vou pedir para os nossos espectadores, nossos assistentes, que entrem e colaborem aí. Bom, vamos lá, gente. Todo mundo sabe, quando a gente faz a mudança de processo, né, o estresse normalmente acontece por uma série de questões. Né? Então, a primeira questão que eu queria colocar aqui, né, que nós saímos de uma condição de trabalho baseado no CAD e nós mudamos para um modelo de informação da construção. Né? Então, eu queria ouvir de cada um, bem rapidamente, né, olhando dentro desse nosso slide, né, vamos começar por prazo. Né? Então, eu quero escutar do ponto de vista, até eu gostei dessa provocação e dessa colocação da própria Sandra. Sandra, se quiser falar um pouquinho, por exemplo, você falou que você você hoje modela só na parte perto do executivo, é isso? E você gostaria de modelar antes, mas realmente você tem uma questão ali no teu slide, é a questão de prazos, né? Então, isso. Fala um pouquinho aí, né, como é que você está debatendo essa questão de prazos aí com projetistas. Os prazos, Rogério, realmente eles são um pouco mais extensos, né, para o desenvolvimento em BIM do que um prazo de um projeto em 2D, e a dificuldade, a principal questão para a gente tomar essa decisão de fazer no executivo foi a quantidade de mudanças que a gente tem até o lançamento, né, seja de produto, seja de aprovação ou até alguma questão de custo, então é muita mudança com um prazo curto. Né? Então, a gente acaba optando por fazer o desenvolvimento a partir do executivo, mas que tem esse contra que a gente não consegue utilizar o modelo para o orçamento do lançamento, por exemplo. É uma vontade que a gente tem de fazer, até já fez isso no passado na Tegra, mas hoje a gente não consegue. Uhum. Bruno, quer falar alguma coisa aí sobre prazos? Gente, aqui é um bate-papo, não tem ordem. Sim. Na verdade, eu vou deixar o Weber responder sobre essa questão de prazo. O Weber, que é o nosso diretor técnico. Bom, vamos lá. Tudo bom, pessoal? Boa tarde, já para quase noite, né? Acho que eu até vi aí no slide da Sandra, realmente, nós como projetistas, nós trabalhamos, acho que de várias formas, de acordo com o ritmo do cliente, a gente acaba influenciando isso.
tentando influenciar, levando as nossas experiências, mas nós trabalhamos, às vezes, nos dois limites, desde da consultora que quer trabalhar desde as fases iniciais, tudo em BIM, até um outro extremo, que seria modelar no final, que às vezes até nem é tão produtivo, mas tem pessoas que preferem, vamos fazer uma modelagem no final. Mas está sendo muito comum isso, iniciar o BIM a partir de fases mais executivas, exatamente nessa questão do retrabalho, né? O BIM ele tem cobrado uma conta talvez um pouco mais cara aí nos retrabalhos. Então, se você está com um modelo já documentado e ainda tem mudanças estruturais a fazer no projeto, os retrabalhos têm ficado mais significativos do que eram na época do AutoCAD. Então, o prazo tem sido um desafio, eu acho que é natural que a gente readapte os nossos processos, fazer um processo em BIM. A gente está puxando decisões que seriam tomadas lá na frente, né, até mesmo no canteiro, para a fase de projetos, então acho que é natural que os prazos sejam reorganizados e esse processo gera algumas dores aí, mas a gente tem percebido um caminho para um aumento de prazo entre as etapas e o modelo sendo desenvolvido cada vez antes. Tá? Mas tá bem comum ali o que a Sandra citou mesmo do executivo para frente, ou às vezes o estudo preliminar. Geralmente, estudo preliminar em CAD, que a gente acaba soltando ali rápido, análise de concepção de arquitetura, reservatórios, espaços, forros, vários aspectos. Assim, acaba o CAD dá essa agilidade ainda, mas cada vez mais cedo temos entrado com o modelo. Até mesmo, Weber, quando o cliente ainda não tem muito bem definidas as diretrizes, né? Muitas vezes não tem um BEP, não tem um BIM Manager para ser ali o gestor do processo. Então, nessas situações, a gente até sugere que a modelagem entre, né, num momento mais avançado e quando o projeto está mais consolidado, né, para evitar traumas, né, e retrabalhos, obviamente. Bom, Bruno, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão aí eu tenho só uma coisa para dizer que eu tenho visto acontecer. A gente tem os níveis de desenvolvimento do modelo. E muitas das coisas que a gente tem feito, mesmo quando a gente começa logo um pouco antes no estudo preliminar, a gente tem feito, pedindo para os projetistas de instalações fazerem as suas áreas reservadas para aquilo, entendeu? Então, a gente usa o modelo dividindo o LOD do nível de desenvolvimento. Não precisa fazer todo o detalhamento, mas me diz aonde você quer hidráulica, onde você quer elétrica, onde vai passar o gás. No caso do shopping, a gente definiu isso muito logo. É assim, qual é o espaço que você precisa. Então, não desenvolve exatamente a tubulação, mas me desenvolve a área de uso que você vai ter. Essa contribuição que eu queria dizer que isso trabalhamos no shopping e quando foi definido, não mudava muito mais, entendeu? Sim. A área de espaço, então assim, não posso ter hidráulica em cima de elétrica, ponto, básico. Então assim, não adianta colocar nem água quente, nem ar-condicionado, não adianta. Então assim, a gente acabou dividindo várias seções do prédio, localizando onde cada um ia ficar. Então, isto aconteceu quando o shopping foi desenvolvido desde o começo em BIM. Então assim, são determinações, como gerador a mesma coisa, a área mínima do gerador, a área de ventilação do gerador. Então, são coisas que eu acho que vale a pena colocar antes, quando o projeto é todo desenvolvido desde o começo em BIM. Sim. Só esse ponto que eu queria falar. Olha só Perfeito aí, Priscila. Desculpa, Suzuki. Não, fica à vontade. Muito boa a sua colocação. A gente percebe que os níveis de exigência dos contratantes mudam muito de um contratante para o outro. Eu acho que vai muito no que o Bruno falou. Se o cliente está mais avançado em BIM, sabe mais as expectativas, a gente consegue entrar antes. Eu acho que o pessoal quem está mais atrás está meio cadizando o BIM. Então, ele tem uma expectativa muito alta na fase inicial, entende mal esse conceito de LOD e acaba exigindo muita coisa ali no estudo preliminar, no anteprojeto, querendo ver documentação já mais avançada, espaços mais bem definidos e a gente já experimentando alguns trabalhos meio grandes aqui. Então, a gente já lidou com muita coisa e realmente, quando o cliente sabe muito bem o que quer, tem bem definidos os BEPs, os entregáveis, a gente tem visto essa tendência de a gente conseguir trabalhar com BIM quanto antes. O maior problema para mim está na definição do produto em si. Por isso que eu concordo com a Sandra exatamente no que ela falou. No residencial é muito difícil você pegar logo no começo
e fala assim, eu quero tudo em BIM de um pavimento, ou eu quero tudo em BIM localizado onde vai fazer, porque o produto ainda muda muito, entendeu? De posicionamento. Mas assim que o produto está um pouco mais definido, shafts, sabe, essas definições, eu preciso desse shaft, eu vou colocar uma churrasqueira, eu preciso desse duto de churrasqueira, eu vou fazer uma conexão de desvio no térreo, do primeiro pavimento para o térreo. O térreo tem que ser mais alto. Então, são essas coisas que eu tenho percebido que, pelo menos, eu digo para quem eu contrato, faça uma área, eu não estou preocupada. Se quiser fazer um retângulo, se quiser fazer qualquer coisa, você faça, mas me diga que você vai usar mais ou menos esse dimensionamento de altura, tá? Para que possa alinhar junto com a estrutura. Então, eu acho que é válido a gente sempre voltar para o LOD e falar, ele tem um significado, ele é para esse tipo de coisa. Entendeu? Porque hoje as pessoas querem uns hangings, né? Tudo pendurado para dizer que vai orçar. Não dá, né? Não dá para orçar assim. Deixa eu colocar aqui uma coisa interessante. Você vê que a dor maior aqui está apontando como escopo mal definido ou mudanças constantes, né? A gente mesmo, né, quando a gente fala que a gente tem que mudar, a gente até desenvolveu esse slide, porque, não sei se isso acontece na empresa de vocês, né, mas nós normalmente, o que a gente faz? A gente avança, né, no desenvolvimento dos projetos, muitas vezes sem definições, por uma questão de pressa, de pouco prazo, falta de definição, né, falta de clareza do produto. Ou seja, você faz um projeto feito às pressas dentro da prefeitura e várias vezes você volta, né, e retrabalha, né? Isso aí, em 2D, era complicado, né? Mas isso aqui agora em BIM é bastante complicado, porque a gente não vai só mudar a geometria, nós vamos construir novamente, né? Ou seja, saber o que quer logo no começo, né, ter as definições é fundamental, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão de arrancar rápido, né, antes de pensar, antes de discutir, depois chegar lá na frente e voltar tudo atrás. Se vocês já passam por isso, qual que é a opinião de vocês? Queria falar um pouquinho, Suzuki. Tinha levantado a mão aqui. Fica à vontade, José. Vou baixar a mão agora. Eu acho assim, o que essa discussão, ela é muito além do que do que tange o escopo do projetista, né? É mais do negócio mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para o negócio imobiliário, se olha um mercado como São Paulo, tem processo à prova rápido, tem uma série de etapas aí para serem cumpridas como viabilização do negócio imobiliário, isso impossibilita qualquer planejamento nessa linha de desenvolvimento de ferramentas que são mais detalhadas para você ter mais controle de custos e números, né? Sendo que o processo implantado já não impõe esse tipo de decisão. Quer dizer, você tem que, na verdade, viabilizar dentro estudos rápidos para que depois de aprovado, você encaixar o projeto simplesmente no que você conseguiu aprovar. Então, a gente está vivendo uma situação de processo totalmente desfavorável para um processo que faz um detalhamento e de planejamento como é o do BIM. E já em CAD vai funcionar mal, não precisa ter BIM, né? Esse processo já é contrariado para o que a gente espera. Então, eu acho assim, é uma coisa de estratégia, é uma coisa de negócio. Vai ter empreendimento em que não tem esse movimento, que pode ser que tenha um proprietário, tem uma governança diferente para lidar com o negócio de desenvolvimento de um edifício, do empreendimento. Então, a coisa parece que facilita em determinados projetos. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma abordagem em qual negócio que a gente está. Quer dizer, hoje eu tenho atuado muito no mercado imobiliário. Realmente, essa dinâmica ela é muito prejudicada, né? O que a Priscila falou, produto não fechou, você está em executivo, o produto está mudando. E outra, está em obra, o diretor vai para a obra está em obra, em construção, o diretor visita a obra, quer mudar alguma coisa. Então, assim, no mercado imobiliário, ele tem uma característica muito peculiar, né, e muito do negócio, em que
esses processos de condução precisam ser olhados. Então, não basta a gente saber modelar, fazer programa para modelar 5 vezes mais rápido, porque a gente vai modelar 5 vezes, 6 vezes, porque tem essa dinâmica. Então, qual que é o ajuste disso? Esse é um outro ponto de discussão, entendeu? Eu acho que, de certa forma, a Tegra não está errada. A Tegra não se mostra errada quando ela vê um processo assim e fala, eu preciso ter controle dali para cá. Então, eu quis colocar isso para vocês, sabe? Até complementando um pouquinho, Humberto, assim, essa questão do aprova rápido, realmente, o aprova rápido reduziu o nosso ciclo de lançamento em 5 meses, 4, 5 meses, né? Que há menos de aprovação, e aí, lógico, que a intenção da empresa é lançar antes. Então, assim, se por um lado diminuir o prazo de projeto, pelo menos essa questão da mudança, ela acaba mais rápido, porque uma vez que ele está aprovado e uma vez que ele está lançado, aí ele para de mexer tanto, pelo menos por questões de produto. Ainda tem as alterações, às vezes, de orçamento ou de preferência de execução, mas as alterações de produto, elas cessam um pouquinho antes, né? E o que a gente pensou muito aqui, né, quando a gente reviu um pouco os fluxos de trabalho, o que entrega antes, o que documenta antes, foi muito em função do que a gente tem que entregar para os nossos clientes internos, assim, isso não vai mudar. Ninguém vai deixar de contratar um escopo de instalações, mesmo que eu não tenha projeto. Então, assim, eu tenho que garantir o escopo mínimo de contratação para suprimentos, mais ou menos tantos meses após o lançamento. Então, eu tenho que garantir a liberação do projeto de fundação para a obra 4 meses depois do lançamento. Então, os entregáveis são muito em função do que a gente tem, não pode deixar de entregar para cada área, né? E parece óbvio, mas quando a gente não pensava muito e fazia as etapas e fazia os projetos em BIM da mesma maneira que fazia antes, não tinha tanto essa preocupação, porque o projeto estava pronto. A hora que é em BIM, não pode chegar assim, eu só tenho um modelo, não tenho nada documentado e vou fazer uma concorrência. Então, eu tenho que pensar em pacotes mínimos em cada etapa, né? E é isso que vai gerar os meus entregáveis aí, as minhas documentações parciais, enfim, esse tipo de coisa. Queria só pontuar uma coisa, Rogério. Fica à vontade, Alexandre. O escopo do projeto, muitas vezes, a gente ficava esperando pelo contratante, né? O contratante meio que dá uma diretriz, como é que ele vai querer o sistema predial dele, né? E aí, há mais ou menos uns 15, 20 anos, a gente desenvolveu um relatório, uma pesquisa, tá? Que quando o cliente nos contrata, independente das premissas iniciais, a gente se senta com esse cliente e eu tenho 250 perguntas que eu faço a ele, em todas as áreas dos sistemas prediais, né? Então, você quer água quente, ok, você vai querer em PPR, em CPVC, em FlexTemp, e a gente vai marcando, sabe? E aí o que é que acontece? Muitas perguntas, né? Até, por exemplo, você vai usar a caixa sifonada com porta-grelha quadrado ou redondo? Você vai querer usar ralo linear? Você vai querer usar ralo de parede? Aí, muitas vezes, o cliente, nesse movimento desse estudo, que é a nossa primeira reunião, o cliente começa a perceber que, vem cá, o ralo linear, qual é a vantagem? Por que você está pedindo e perguntando se eu quero um porta-grelha redondo ou quadrado? Ele diz, olha, se você usar uma perfuratriz, né, quando você faz o furo da perfuratriz, o porta-grelha redondo já encaixa perfeitamente. E aí vai. Então, eu percebi que a nossa premissa de projeto, ela só nasce, eu só faço o primeiro rabisco quando eu estou com essas questões preenchidas e assinadas, entendeu? Porque a gente já força a gente, primeiro, a entender a cultura do cliente e, segundo, entender qual é o padrão daquele empreendimento. Eu garanto a você que isso aí reduziu mais de 95% dos nossos retrabalhos, né? Quando você se senta e percebe, entende e discute qual é a cultura das instalações, entendeu? Seja um projeto no CAD, seja um projeto, um modelo BIM. Isso aí ajudou demais. Na verdade, você faz um questionário antes de fazer a BIM. Exatamente. O cliente, às vezes, até vem com o questionário dele, vem assim, tem 50 itens. Eu disse, olha, mas o meu tem 250, a gente pode refinar? Aí, para você ter ideia,
Esse momento leva, em média, 3 a 4 horas de conversa, quando é a primeira abordagem com o cliente. Na segunda abordagem, ele vai dizer assim, rapaz, sabe aquele questionário daquela obra? Adota igual. Ou então, vamos mudar só um detalhezinho, entendeu? Então, isso aí Isso é resolve. legal. Isso é Eu já interessante. recebi isso de vedações, nunca recebi isso de instalações. Né? Pra Vedações você ter questiona a gente, né? Alguns parâmetros antes do projeto. Né? Essas nossas premissas são 20 páginas de papel A4, um sim ou não, sim ou não, sim ou não, mas a gente refina muito bem e dá um resultado muito interessante. E o bom também é que você direciona o cliente no padrão que ele vai querer, como ele vai querer. Um dos itens que eu queria colocar aqui como construtora é o fabricante. Porque quando a gente faz isso, mesmo que a gente faça todo o kit banheiro feito, o fabricante, na hora de fazer o PEX, também vai lá e dá o seu jeitinho. Então, eu queria colocar aqui também um ponto que eu acho importante, que nessas diretrizes que a gente vai acabar escolhendo, também são diretrizes que pode alinhar até os próprios fabricantes. Sim. Porque o projeto, quer queira, quer não, me desculpem, ele é uma orientação para ser executado. Ele não é o fabricante executando. Entendeu? Então, muitas das coisas que eu vejo aqui na própria 5 é que o projeto ele vem dizendo o que ele quer, manda-se para o fabricante fazer kit banheiro, kit chuveiro, aí vem uma outra coisa, assim, mas peraí, não era isso aqui que estava lá, né? Assim, eu acho que tem esse alinhamento que é importante também entre o que o fabricante vai fazer, já que está no modelo BIM, né? E o que a gente quer como modelo na hora de um kit chuveiro, na hora dos hidrantes não, dos hidrômetros e tudo mais. Então, eu acho que uma coisa importante falar, quando a gente envolve no processo BIM, que é o próximo passo, o fabricante. Essa questão tecnológica, né, que o Alexandre comentou, né, que seria um passo de coleta de informações, né, ela é bem importante. Agora, precisa ter do outro lado a interlocução correta, né? Então, o que eu vejo é que tem algumas construtoras que conseguem ter coordenadores de instalações ou gerentes ligados a essas áreas, e nesses núcleos são gerados padrões. Então, já tem construtoras que já têm estruturado culturas lá dentro, né? E essa cultura vai sendo passada pelas análises de projeto ou realmente nas reuniões iniciais. Isso se transformar em vamos dizer, um banco de dados, né, mais ligado à produção BIM, é um passo, né, porque isso pode facilitar muito a implantação, o desenvolvimento nosso. Mas isso é fundamental. Bom, gente, vamos lá. Outra questão bastante delicada, né, que a gente tinha apontado ali, é a questão das exigências dentro da modelagem. Né? E dentro disso existe toda uma maturidade e conhecimento do contratante, né? Porque a gente sabe que existem diferentes níveis aí de experiência e conhecimento em BIM. Né? Aqui a gente pediu e provocou aqui essa pergunta, né? E a gente vê que realmente existe ainda uma grande porção dessa questão de gente que ainda está aprendendo. Né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão do plano de execução, do BIM Monday, como é que vocês estão conseguindo trabalhar com isso, seja fornecendo ou seja contratando, e como é que isso tem dado ou não certo. Né? Posso falar? Pode. Pegando o gancho no que o Alexandre começou a falar e também o Humberto endossou, né, a gente entende que essa reunião inicial, que nós chamamos de reunião de briefing, ela é fundamental, né, para a parte técnica. Eu concordo plenamente com o Alexandre, né, e da mesma forma que a gente tem essa reunião de concepção, onde a gente vai elaborar briefings, né, com questionamentos para cada instalação, e o nosso objetivo nesse momento é unir competências, né, pegar tudo que o construtor tem de conhecimento e unir com o que a gente tem também de conhecimento de várias construtoras. A gente entende que é necessário também uma reunião inicial para definição do BEP, né?
eu tenho batido muito nessa tecla porque é uma forma da gente alinhar muito bem o processo, destrinchar todos os itens do BEP, do mandate, e assim evitar frustrações, né? Evitar frustrações de expectativa lá na frente, né? Então, se o Weber quiser me complementar, né, a gente tem adotado muito isso, né? Pelos processos traumáticos que a gente já teve por não ter esses alinhamentos iniciais, né? Quero sim, Bruno. Nós até tomamos uma atitude aqui na Progelete de criar um BEP que é meio não convencional. Nós criamos um BEP porque a gente percebia que não tinha BEP, né? Poucos contratantes tinham BEP na hora de fazer a contratação. Agora, nesses últimos 12 meses, está mais comum de chegar aos BEPs na fase de orçamento, e a gente vai começando a tirar o nosso de campo, mas a gente, numa fase de transição aí, quando a gente percebe que o cliente ainda não sabe muito bem o que quer, a gente acaba sugerindo, mostrando as possibilidades. As possibilidades, elas são realmente diversas, a gente percebe que mesmo clientes que estão bem avançados em BIM, eles têm necessidades, às vezes, bem distintas, e eu acho que os projetistas precisam, né, rebolar para atender a todas elas, né? Codificação, a setorização de modelo, os usos BIM, eles estão variando bastante, mesmo entre clientes que estão bem avançados, eles estão avançados de formas diferentes, né? Usando para fins diferentes, gestão de canteiro, e essas necessidades todas vão nascer na fase de projeto. Então, essa parte, cada vez mais estamos sendo exigidos aqui, isso é bacana, tirando os projetos da linha de conforto ali, de sair daquela coisa de 3D e pronto, né? E compatibilização, BIM Collab, BIM Track, ou seja, acho que essa fase a gente já está vendo ela já passando. Cada vez mais a gente está soltando aqui modelos com codificação personalizada dos clientes, que já conversa com a EAP dos clientes, modelos com setorizações de acordo com o fluxo, com as fases executivas, usando as funções de fase ali. Estão começando a ser mais exigidos da categorização correta dos elementos. Tá? Isso é um assunto que era pouco falado e agora já está mais claro. Da mesma forma, para nós de instalações, eu acho que o pessoal aí vai poder falar bem também, quando a gente recebe um modelo de arquitetura que está bem com categorizações ruins, dá trabalho aqui para a gente, para trabalhar no desenvolvimento. Então, nós estamos percebendo que, principalmente nos últimos 12 meses, tem ocorrido um movimento de melhor maturidade em várias frentes, tanto de arquitetos, de instalações, de estrutura e do contratante também. Então, eu acho que os desejos são ilimitados aí, né? Eu acho que no CAD as coisas estavam numa caixinha ali e agora temos um universo pela frente de exigências BIM. Até se eu puder falar um pouquinho disso aí também, Weber, complementando, eu vi que a Stefania e o Wellington estão aí, né? Se vocês quiserem me ajudar aí, vocês falam também, tá? Steph e Wellington. Os planos de execução, assim, o que a gente tem percebido, a gente faz, né, para todos os projetos, e assim, a cada plano de execução a gente percebe a necessidade não de alterar, tá, diretrizes, mas de incluir, às vezes, um assunto novo. Teve um plano que não discutimos qual que ia ser o pavimento tipo, ou se era melhor o tipo estar logo na transição com embasamento. Aí, no próximo, a gente já inclui. Como é que vamos fazer com opção de planta? No próximo, já inclui esse tema. Então, assim, ele vai abrangendo cada vez mais temas que vão aparecendo em cada uma dos planos de execução que a equipe forma, né? E a gente começou a trazer isso para uma discussão interna de equipe e ficar todo mundo sempre na mesma página, senão você tem até dentro da mesma empresa, dependendo da coordenação, assuntos diferentes, né? Então, falando do ponto de vista do contratante, é bastante difícil a gente manter a equipe toda informada e tem que ter essa troca para saber o que mais foi discutido, o que mais deu errado ou deu certo num plano de execução ou no desenvolvimento. Isso aí a gente tem o tempo todo trazer e considerar para o próximo, né? E é um documento vivo, a gente tem aprendizados aí, né, evoluções dentro do BIM, tem que ir considerando isso, empreendimento, então é um desafio, com certeza, né? Outra coisa importante é o MEA, né, que a gente às vezes tem
situações em que a arquitetura, por exemplo, ela na modelagem dela, né, ela incorpora elementos dos sistemas. Então, por exemplo, coloca caixinha de interruptor, coloca coletor solar. Então, ela soma elementos no modelo de arquitetura. São somados elementos que se sobrepõem aos nossos, como se fosse a mesma coisa quando a arquitetura lança a viga, e também tem a viga do oficial, que é do estruturista, vamos dizer assim, né? Então, esse tipo de organização, de modelagem, também é muito importante, porque gera muito ruído, pesa, atrapalha, né? E aí é onde entra o papel da coordenação. Eu acho que a gente também deve estar focando a conversa aqui também numa situação de mostrar quais são os caminhos para as pessoas, porque eu vejo que as pessoas trabalham, tem alguns projetistas já trabalham, né? A gente já tem experiência com empresas que já estão com um BIM um pouquinho melhor, já está desenvolvido, mas quem está começando talvez não tenha nem ideia do que a gente esteja falando aqui de organização, do que tem que ser modelado a cada etapa e o conteúdo. Não sei se o pessoal vai sentir falta. Vamos ver pelas perguntas, né? Bom, gente, nós temos aqui 5 perguntas, tá? Eu vou passar rapidamente, até porque a gente já está avançado no horário. Humberto, qual o software que vocês utilizam para desenvolvimento de projetos? Nós, para fazer o desenvolvimento da hidráulica, a gente está com o Revit, né? Mas a gente usou muito o DDS-CAD para desenvolver modelagem de sistemas para integração, para fazer análise. Então, a gente já usou o DDS-CAD. E uma para a Sandra. Sandra, as diretrizes BIM da TEGA podem ser consideradas como requisitos de projetos dentro da ISO? Pode sim. São os requisitos e a forma que a gente quer que seja feita as modelagens, os requisitos de modelagem, isso mesmo. Tá. Os contratantes querem BIM, mas não querem mudar seus processos. O cliente quer modelo, mas olha só CAD. Acho um problema replicar a realidade CAD na documentação também. Aqui vai para quem quiser responder. Como vocês têm atuado nisso? Que eu acho que aí é um pouco do que a Priscila falou, né? Assim, hoje a gente tem utilização de na obra, mas a gente precisa da documentação. A documentação é a forma que a obra vai utilizar para a execução, né? Lá na frente no canteiro, quem está na linha de frente. Então, você não replica, mas você tem um mínimo de legibilidade, de informação, de leitura desses projetos documentados que você tem que garantir. A gente já passou alguns sufocos aí de chegar no término do projeto e não ter leitura da documentação, e foi um problema muito crítico, né? Então, para a atuação que a gente começou a fazer, assim, documentar tudo no início gera esse outro problema do retrabalho, né, que todos os projetistas falaram. Então, a gente faz umas documentações parciais detalhadas, para ver se está boa a qualidade, para ver se não vai dar um problema de base de ArchiCAD, de leitura, de exportação de FC, enfim, se vai ficar boa essa documentação. Então, a gente faz umas prévias com menos itens para ver se a documentação vai funcionar. Eu só queria até complementar o que a Sandra falou. Lembra que nós estamos num processo evolutivo. Então, assim, é uma passagem que nós estamos fazendo. Não adianta a gente também só querer botar tudo em BIM, onde na obra o mestre não sabe nem... Não é nem que ele não sabe, nem que ele não tenha visto o modelo, mas ele não atua desta forma no canteiro. Então, assim, mesmo todos os nossos processos em BIM, o documento, ele é necessário para você mandar para uma fabricação, para você mandar para um orçamento. Então, assim, eu quero dizer que nós estamos nesse processo híbrido. Futuramente talvez seja um pouco diferente, é mais industrialização, mas hoje nós estamos nesse processo desta forma. Sim, e tem gente que está no fluxo 2D ainda, né? A gente não contrata 100% das disciplinas em BIM, né? Essa também é outra questão. Exatamente. Diga, Bruno. Eu acho que tem uma distância aí, tem um percurso muito longo para que alguém chegue e fala, não, a obra não usa
mais uma planta de engenharia para trabalhar. Tá? Eu acho que isso sempre vai existir, a ponto de ter atender essas demandas que a Priscila comentou. Então, isso é muito romântico, né? Eu acho que o Brasil é enorme, tem estágios de empresas mais desenvolvidas e empresas que são mais familiares, empresas pequenas, quer dizer, é muita gente, né? Então, a gente vai ter os projetistas não vão, né? Eles vão evoluindo, os processos vão evoluindo, vão ficando mais baratos, mas eu acho que a planta de engenharia, ela dificilmente, vamos dizer, o blueprint, né? A planta, ela resume muitas coisas também. Ela é um objeto de trabalho também. Ela não vai ser totalmente jogada à parte, né? Colocada à parte. Eu acho que vai demorar muito, caso tenha realmente uma evolução de tudo ser 3D ou com realidades, tal. Isso é um futuro muito longínquo. Acho que a gente vai ter que se preparar em fazer essa documentação, sim. Quem acha que não, acho que está brigando contra a realidade, né? Eu acho que, como a Sandra já falou, então a gente tem que se adaptar e fazer o processo rodar dessa forma, né? Com as duas mídias, as duas E ela formas. é uma documentação, né, gente? Ela tem uma RT voltada nela, ela é uma documentação. Ela dá ela faz a consistência de um projeto de engenharia, de um projeto que até um avião tem projeto de, né? Qualquer coisa você tem o desenvolvimento com essas documentações, né? Então não vejo como que a gente vai abandonar isso. Só acho que pode ser mais simplificado com o tempo, pela pré-fabricação, por partes que a gente deixa de ser tão artesanal. Então, eu acho que Eu até digo uma coisa bem simples, viu, Humberto? O desenho 2D ele é uma interpretação e o modelo 3D é uma compreensão. Então, assim, quando você pega uma pessoa, na hora de você ler uma planta de arquitetura, que você vê o pontilhado lá, você está representando alguma coisa, ela está em cima. Mas quando você pega o modelo 3D, você sabe que a viga está em cima. Então, assim, eu sempre digo isso para todo mundo. Quando você lê um documento, você está interpretando um documento com as linhas que estão lá dentro. Mas quando você vê o 3D, você está compreendendo o que é aquilo. Então, assim, eu digo do híbrido, porque isso faz parte, entendeu? Faz parte de trabalhar da forma que você vai ver isso. É construção virtual, quando a gente está falando sobre BIM. É construção virtual. Bom, gente, vamos lá. Eu posso fazer um complemento polêmico aqui, Suzuki, ainda nesse tema? Polemiza, nós estamos avançando no tema, mas diga lá. Eu concordo com Sandra, Priscila, Humberto. Eu entendo que nós entendemos na Progelete, né, que culturalmente a documentação, né, o formato em obra é essencial, né? Isso o Humberto falou muito bem, é algo muito longínquo não ter isso em todas as obras, o que é uma grande dor para nós, projetistas de instalações, é a documentação em todas as etapas, antes do LO, antes do executivo, né? Isso é a grande dor. Por quê? Porque muitas vezes o contratante ele quer contratar em BIM, mas continuar em um processo CAD, e aí ele quer receber a planta DWG para fazer compatibilização, né? Então, isso aí que é o grande agente que onera o nosso processo nas instalações, né? Não sei se o Humberto ou o Alexandre concordam, mas eu entendo que para nós na Progelete essa é uma grande dor. Você usar o modelo, não usar o modelo para compatibilizar, é simplesmente está fazendo BIM para mostrar na internet, né? A minha figura está bonita aqui, mas não usei para nada. Então, não é isso, né? Exatamente. Bom, tem uma pergunta aqui. Quais orientações, dicas que vocês poderiam passar sobre como gerar um bom arquivo entregável de instalações em FC? Informações mínimas. Bom, gente, o que eu entendo, né? Você gera um bom arquivo que ele tem que atender ao uso que ele está destinado, né? Então, independente se eu vou exportar em FC ou vou mandar o arquivo de outra forma, eu tenho que entender qual é o uso que eu pretendo fazer, né? Se eu quero fazer detecção de interferência, se eu quero fazer planejamento, orçamento e assim por diante, né? Alguém quer comentar alguma coisa a mais sobre esse... Oi.
Eu, Laura, aqui da Progelete. Então, o uso do IFC é para propiciar o Open BIM, né? E ter a opção de escolha ali dos melhores softwares de trabalho para cada área. Nós que trabalhamos com instalações, a gente recebe diversas bases diferentes de diversos clientes, então ali de arquitetura, estrutura, principalmente ArchiCAD. E eu acho que a gente pode dividir o uso do IFC em duas partes, assim, que a gente deve se preocupar. A primeira parte, que é da interoperabilidade em si, então, saber exportar um bom IFC e saber importar também o IFC, realizar toda a parte de mapeamento. E outra parte é ter ciência do que é aquele banco de dados. O que quer dizer cada elemento. Então, a BioSmart, que rege o IFC, tem toda a documentação no site dela, com toda a classificação e onde deve ser alocada cada informação, para que o IFC saia com a maior qualidade possível e que todo mundo trabalhe. Então, eu vou importar um IFC, aquela informação está exatamente no local que eu preciso, para que quando eu fizer a importação, meu tradutor vai corrigir isso da forma correta. Isso é essencial para que a gente consiga ir criando uma maturidade de BIM em todo o mercado, conseguindo utilizar todos os usos, e passando essa parte. A gente chegou até hoje muito no 4D e no 5D, mas até para o 4D e para o 5D e outras fases, a gente precisa que toda essa informação seja amadurecida e bem alocada. Complementando o que a Laura falou, Rogério, o IFC, você tem vários formatos de IFC, né? Sim. E não só, ele é um arquivo de interoperabilidade neutra. Então, assim, dependendo do software que vai receber, por exemplo, a gente foi gerar um arquivo de instalação para ser usado no Volare, eu tive que usar o 2x3. Aí, no Solibri, já aquele 2x3 não funcionou. Eu precisei incorporar outras configurações no IFC para funcionar no Solibri. Então, assim, é uma plataforma fantástica, o IFC, porém, dependendo de quem vai receber, você tem que dar uma turbinadazinha num item ou no outro e tal. Realmente é uma questão muito delicada, o IFC, mas funciona. Pessoal, nós temos uma premência de tempo aqui. Eu vou pedir para as pessoas que fizeram as perguntas, nós vamos encaminhar essas perguntas a todos os debatedores, os panelistas, e depois a gente retorna aí através do nosso próprio site, né, para que vocês possam ter essas respostas, tá? Eu queria só pedir para que cada um faça os seus comentários finais, né? E, infelizmente, a gente não consegue ficar aqui muito mais tempo. Então, Alexandre, você que começa a despedida aí. Rapidinho, o que você quer complementar aí com o nosso pessoal? Bom, agradecer mais uma vez o convite, agradecer a todos os participantes aqui. Dizer o seguinte, o BIM, ele é uma realidade, né? O BIM, ele é uma realidade e o BIM é uma construção virtual. Em sendo uma construção virtual, a chance de acerto, quando você usa um modelo BIM, é muito grande, né? Ou então, assim, a chance de errar é muito pequena. Então, eu acho que o BIM é um caminho sem volta, né? Eu acho que é o futuro, mas a gente tem que ter uma certa paciência, uma certa cautela, porque a gente está vivendo esse momento de transição. Assim como em 90 nós migramos do CAD, da prancheta para o CAD, agora nós estamos migrando do 2D para o BIM, né? Eu tenho certeza que é um caminho sem volta e que em breve, se Deus quiser, a gente vai estar 100% na plataforma BIM e o DWG vai ficar ali só para a gente fazer um croquis, alguma coisinha e tal. Tá bom? Obrigado e boa noite a todos. Bruno, você está no mundo aí. Eu vou pegar o gancho aí no que o Alexandre falou, né? Eu entendo realmente que é uma transição que a gente está passando e uma transição muito mais complexa do que da era do vegetal para o CAD, né? É algo infinito esse mundo BIM e me sinto muito realizado em perceber que a gente está fazendo história, né? A gente está fazendo história. Eu tenho certeza que daqui 10 anos a gente vai rir de todas essas dores que a gente tem hoje, né? E eu lembro muito uma apresentação no seminário BIM aí em São Paulo, o Paulo Sanches da 5 fazendo a apresentação do Case Shopping Cantareira, onde ele chamou calculista, arquiteto, instalações no palco.
agradeceu pela mentalidade de aprendizes de todos, né? Então, eu acho que hoje, quem falar que... Eu ouso dizer aqui, quem falar que é especialista em BIM tá cometendo algum equívoco, né? A não ser os grandes consultores aí, como o Suzuki da vida, mas, na verdade, somos todos aprendizes, né? Então, eu acho que está cada um em um ponto, mas eu estou percebendo que a coisa está fluindo, né? Eu confesso que eu imaginava que a gente estaria mais avançado em 2021, mas a gente teve aí grandes empecilhos, né, macroeconômicos, e eu estou percebendo que 2021 a coisa está evoluindo mais rápido. Então é isso aí, pessoal. O caminho é longo, mas a gente vai juntos, que facilita um pouco, né? Um abraço aí a todos. E obrigado mais uma vez, viu, Suzuki? Parabéns aí mais uma vez pela iniciativa. Realmente a gente precisa disso mesmo, de encontros como esse. Obrigado. Humberto? Bom, também vou agradecer o convite de ter participado do evento, né? Meu tchau e minha opinião vai ser final, né? Que eu também acho que é uma transição, apesar que eu acho que essa transição é da construção civil, não é só do projeto, não é só voltada na mídia de transmitir o projeto, e sim na forma de conduzir processos, digitalizando muitos processos. Não teria razão de existir o BIM se não tivesse a digitalização dos processos de obra e desenvolvimento pós-projeto. Não teria razão nenhuma, né? Então, o que eu acho é que a gente tem muito que explorar ainda, o mercado, os construtores perceberem as vantagens, a parte de suprimentos também, quer dizer, a gente tem que tocar mais esses consumidores da tecnologia para que a gente também tenha valor. Então, assim, a gente não tocou nesse assunto aqui sobre valor, né? Sobre quanto vale o meu modelo, quanto vale o meu projeto desenvolvido em BIM, né? Só vai ter valor quando o processo inteiro for usar essa informação e consumir de forma que consiga eficiência, consiga economia, consiga sustentabilidade, consiga menos desperdício, consiga, né? Então, a gente ainda está com essa cultura de ainda se adaptar a atender um processo de documentação. Não. Nós temos que construir parcerias com os construtores, com os investidores, para que a digitalização ande e que o valor do nosso trabalho aflore. Porque trocar o Revit pelo CAD, o CAD pelo Revit ou por ArchiCAD, isso não é BIM, né? A gente sabe. E não é BIM também fazer um modelo e parar em projeto e aquilo lá murchar no dia seguinte. Então, obrigado. A gente tem que olhar de forma mais ampla isso. Só isso. Tá? Obrigado, Humberto. Pessoal, obrigado. Priscila? Bom, pegando esse ponto aí que o próprio Humberto falou, eu acho que sim, tem que ter uma valorização no projeto, e eu acho que sim, a gente tem que fazer o elo entre projeto e suprimentos e fabricação. Por isso, meu tema, não adianta o projetista, ele idealiza aquilo que vai estar no local, mas tem o fabricante que vai colocar aquele local, como o Heating Cooling, que fez no shopping o ar-condicionado, e uma condição sine qua non para a contratação daquela empresa foi: não se muda nada na geometria, tá? Para que não tenhamos problema em outros aspectos. Isso fez que a gente ganhasse dinheiro em não desperdício de erros de projeto em obra, em mudanças de projeto em obra. Então, eu quero dizer assim, eu concordo com todos, eu acho que é um processo... Eu estou muito feliz, porque eu conheço todos aqui desde 2011, o Humberto foi o primeiro que fez trabalho comigo junto lá na Gafisa, em 2011, onde a gente apresentou o DGS-CAD quando estava na PIN, e hoje está trabalhando com o BIM aí. Então, assim, é uma evolução, gente. E este é o ganho. Sempre evoluindo. 2010. Sempre evoluindo. BIM não está pronto, BIM não é mágica, e continuar fazendo a mesma coisa, buscando resultados diferentes, é insano. Então, assim, tem que mudar mesmo, e tem que ir ganhando, vendo o que aprendeu, e refazendo e voltando,
e dando o feedback do que errou para fazer novas coisas diferentes, porque cada projeto, assim como na construção, cada projeto é um projeto, todos não são iguais, se fossem replicados todos seriam mais fáceis, mas eles não são isso, eles são artesanais. E eu não sei quando que nós vamos parar de mudar de fazer isso, entendeu? Então, por enquanto, é isso que nós temos para hoje, nós temos que viver com isto agora. E é este o nosso dilema e vamos melhorando cada vez mais. Então, assim, estou feliz, todo mundo está melhorando, nós não desistimos, apesar das nossas idas e vindas, Brasil, em si, monetariamente, 2015, nós estamos aí e estamos fazendo em BIM. E estamos contratando em BIM. Isso é legal. Obrigada. Obrigado, Pri. Sandra. Oi, gente. Bom, acho que assim, todo mundo falou bastante, eu concordo com todos os pontos colocados, assim, acho que o principal ponto é esse, né? O BIM não é uma finalidade, né? A gente que é de projetos, já fui projetista, coordeno projetos, enfim, a gente fica muito envolvido, às vezes, ali nas questões de projeto, mas ele é uma ferramenta para construir melhor, ou para inovar, para entender a obra, enfim. E quanto mais a gente tiver esse foco, mais ganho eu acho que a gente vai ter no processo, né? Então, acho que é isso que não podemos perder de vista. Mas, assim como a Priscila, estou otimista, vejo uma baita evolução, assim, no último ano, maior ainda, de qualidade de projeto, de diminuição de retrabalho. Ainda tem muita coisa que melhorar, mas acho que estamos no caminho. E obrigada. Bom, gente, eu quero agradecer aí a cada um de vocês que participou. Tivemos aí alguns problemas técnicos pela mudança da plataforma, peço desculpas. Quero agradecer aí a cada participante, né, que cedeu tempo para dividir aí o seu conhecimento com a gente. E a nossa contribuição que a gente vai fazer para quem quiser começar, a gente vai fazer o quê? Para as pessoas que querem entrar, né, que são projetistas de instalações e que ainda não fizeram nada em BIM, nós vamos dar um empurrão inicial para uma empresa, né, que seja projetista de instalações, que não tenha contrato ativo de prestação de serviço em BIM, e nós vamos, através de um sorteio, conceder, caso ela queira, um desconto de 50%. Então, nós vamos dar a nossa parte enquanto melhorar a cadeia produtiva, né, ao permitir aí um acesso facilitado nesse mundo através aí do processo do BIM colaborativo. Gente, muito obrigado aí pela participação, espero aí que vocês tenham gostado do evento. A gente vai continuar fazendo uma série de eventos nesse sentido, né, de discussão de pontos, né, não jogar polêmica, trazer conteúdo, mas menos apresentação e mais conversa, né? Eu acho que é um formato que a gente tem que cultivar e, mais que nada, a gente todo mundo aprende junto, né? Eu acho que esse é o grande foco aqui, tá bom? Então, parabéns a todos e a gente se vê aí nas estradas aí do BIM. Um abraço.